Uma mulher desaparece misteriosamente no interior do Missouri. Meses depois, a polícia encontra no freezer de uma cabana isolada pacotes com carne, uma carne diferente. Todos esses pacotes estavam datados, organizados e lacrados a vácuo, mas o que ninguém esperava era descobrir as imagens de uma jaula, uma vítima viva e o pior, a conexão com fóruns secretos da Deep Web. Esse não é um caso comum, isso aqui parece até que saiu de um filme de terror rural dos anos 90, mas aconteceu de verdade. E quanto mais você escuta, mais perturbador tudo fica. Então se prepara, porque o caso da Cassidy Rainwater é um daqueles que você termina ouvindo e fica dias sem conseguir esquecer. Cassidy Rainwater nasceu no dia 9 de junho de 1988 na cidade de Lebanon, no interior do estado do Missouri. Ela cresceu ao lado dos seus pais, o Clifford e a Tracy, e 3 irmãos e uma irmã. Uma família numerosa, típica de cidade pequena, e a Cassidy se destacava entre eles, não por ser a mais velha ou a mais nova, mas porque ela parecia viver no seu próprio ritmo. Ela era extrovertida, tinha uma personalidade bastante expansiva e intensa e uma paixão particular por poesia e canto. Desde muito cedo ela escrevia textos sobre a vida, sobre amor, sobre dor, uma sensibilidade que encantava quem convivia com ela. Na adolescência ela estudou na Harrison High School e foi por lá que ela conheceu um homem chamado Ben, que foi o seu primeiro namorado e também o pai do seu primeiro filho. Só que o relacionamento deles não durou muito. Quando a Cassidy tinha 17 anos, ela entrou com uma ação judicial pedindo pensão alimentícia. O juiz concedeu $200 mensais e a vida seguiu. Só que a Cassidy, ainda muito jovem, sentiu o peso da maturidade e com o tempo entendeu que não conseguiria dar ao filho tudo o que precisava. Foi aí que ela tomou uma decisão, uma das mais difíceis de toda a sua vida. Ela colocou a criança para adoção. Foi nesse mesmo período que tudo começou a ruir de verdade. Em abril de 2007, a sua mãe, Tracy Rainwater, desapareceu. Ela saiu de casa para fazer ali as suas atividades e nunca mais voltou. A Tracy simplesmente evaporou e a polícia, naquele momento, não parecia muito interessada em investigar a fundo. A filha, então, ficou sozinha, com 18 anos recém-completados, tentando encontrar sentido para um sumiço que não fazia sentido nenhum. A resposta para esse mistério só veio um ano depois, em maio de 2008, quando um fazendeiro que espalhava fertilizante por um campo encontrou restos humanos e um par de sapatos. A perícia confirmou, aquela era a Tracy, mas a causa da morte nunca foi esclarecida. O caso foi arquivado, sem culpados, sem explicações. E isso marcou a Cassidy de um jeito irreversível. A partir dali, ela até tentou reconstruir a vida, mas foi só ladeira abaixo. Nos anos seguintes, ela teve mais 5 filhos de relacionamentos diferentes. Casou com um homem chamado Zachary, pai de pelo menos algumas dessas crianças, só que esse casamento também não durou. Quando a história que nós vamos contar acontece, em 2021, a Cassidy estava separada, passando por um momento difícil e vivendo uma fase de instabilidade. Ela não tinha residência fixa, os seus filhos estavam divididos entre familiares e ela tentava se reerguer mais uma vez. E é nesse ponto que ela conhece James Phelps. E aí tudo muda. James Phelps nasceu em 1963 na pequena cidade de Abana, no coração dos Montes Ozark, no estado do Missouri. Era uma daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Menos de 500 habitantes, uma escola, nenhuma delegacia e muito mato ao redor. Na juventude, o James foi considerado um bom aluno, ele frequentou a Skyline High School e chegou a entrar para a lista de honra do colégio algumas vezes. Após o ensino médio, ele se alistou no exército e o que na época parecia uma boa saída para alguém com poucas opções naquele lugar basicamente esquecido no mapa, não foi lá essas coisas.
Na década de 1990, já na casa dos 30 anos, ele se casou e se mudou para St. Louis, mas o casamento não durou muito e em 2010, com a morte da sua mãe, ele voltou para Habana, agora sozinho e herdeiro da antiga casa dos seus pais. Nos anos seguintes, ele viveu recluso e em 2019 fez algo que muita gente estranhou. Ele se tornou ministro da Universal Life Church, uma organização não denominacional que permite ordenação online, ou seja, tecnicamente qualquer um pode virar pastor por lá. Mas considerando o que viria a seguir, isso só tornaria tudo ainda mais perturbador. O James passou a viver numa propriedade isolada, um lugar tão remoto que não aparece nem no Google Maps. As imagens por satélite mostram apenas uma clareira cercada por árvores, nada além disso de tão afastada. Nem o recurso do Street View funciona. A estrada que leva até lá é ladeada por um campo cheio de carros abandonados, parados ali desde meados de 2008. Um verdadeiro cemitério de ferrugem. E a casa em si era um casebre de madeira no meio do mato, e não havia nenhuma outra casa por perto, nenhum vizinho, nenhuma testemunha. Mas o James não vivia sozinho. Desde 2019, ele dividia a propriedade com um antigo amigo de colégio chamado Timothy Norton. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais sombria. O Timothy nasceu em 1965 também em Habana. Ele frequentou a mesma escola que o James e os dois mantiveram contato ao longo da vida. O Timothy, depois de formado, entrou para a Marinha, se casou com uma adolescente de 17 anos e anos depois acumulou uma série de prisões por agressões e pequenos crimes. Ele também ficou conhecido por um episódio bizarro. Ele tentou incendiar uma moita com gasolina e acabou sofrendo queimaduras de segundo e terceiro grau quando o galão explodiu nas mãos dele. Então, desempregado, desleixado e com um histórico de abuso de substâncias, o Timothy se mudou para o trailer que ficava na mesma propriedade do James, descrito por pessoas ali que conheciam o local como um lugar muito mal cheiroso, fedido e estranho. A casa onde ele vivia era literalmente coberta de fezes de cachorro e nada disso se comparava ao que os dois faziam no sigilo, porque o James e o Timothy passaram a acessar diariamente fóruns da Deep Web. Eles usavam os nomes de usuário Platinum Star One, que era o James, e Townoctolos, que era o Timothy. O conteúdo que eles consumiam era extremo, ilegal e perturbador. Eles começaram a baixar e compartilhar um material ilegal, alimentavam fantasias violentas, cada vez mais específicas e logo começaram a buscar formas de transformar essas fantasias em realidade, algo extremamente bizarro. A obsessão deles girava em torno de algo chamado de slave sex, que inclui ali submissão e um tipo de BDSM. E eles estavam, pessoal, em busca de uma serva para morar com eles em tempo integral. Na prática, eles queriam uma mulher para servir ali e fazer todas as bizarrices que eles quisessem. Como pela internet, de forma voluntária, ninguém aceitou esse convite maravilhoso, né? Porque, pelo amor de Deus, eles resolveram encontrar uma pessoa de uma outra maneira. E foi aí que eles começaram a arquitetar um plano para atrair uma mulher vulnerável até aquela cabana. E é aí que a Cassidy entra na história. No início de 2021, Cassidy Rainwater estava vivendo um período difícil, como a gente já disse anteriormente. Depois de se separar do marido, com quem ela ainda mantinha contato, ela enfrentava muita instabilidade financeira e chegou a passar por episódios de situação de rua. Sim, gente, ela chegou a morar na rua, embaixo de pontes e viadutos. Ela estava em uma situação que ela basicamente dependia da ajuda de familiares para poder comer. E foi nessa fase de vulnerabilidade que o James Phelps apareceu. Ninguém sabe exatamente onde ou como os dois se conheceram, mas o que se sabe é que a Cassidy passou a frequentar a casa dele com certa regularidade.
Em pouco tempo, ela já estava vivendo na propriedade. E eu sei que parece contraditório alguém aceitar viver num lugar tão isolado com 2 homens desconhecidos e em condições tão precárias, mas se levarmos em conta a situação em que a Cassidy estava, a resposta é dura. Ela precisava de um teto, não dava mais para dormir embaixo das pontes. E o James, com o seu discurso manipulador e a suposta boa fé como ministro de uma instituição religiosa, ele parecia alguém confiável, um homem que oferecia abrigo quando o resto do mundo tinha virado as costas para ela. Só que por trás daquele convite havia um plano. No dia 25 de julho de 2021, a Cassidy foi vista pela última vez. Segundo uma testemunha, sua tia Cora, que na época era responsável por um dos filhos dela, a Cassidy entrou no caminhão prateado do James e não voltou mais. Depois disso, ninguém mais teve nenhuma notícia sobre ela e a família, acostumada com os períodos de instabilidade da Cassidy, demorou cerca de 1 mês para dar falta da mulher. Mas o tempo passou e a ausência começou a aparecer cada vez mais forte, porque ela simplesmente não reaparecia. Ela não entrava em contato nem mesmo com os filhos, não dava nenhum sinal de vida. E foi aí, no dia 25 de agosto de 2021, 30 dias depois, que a tia procurou a polícia e registrou oficialmente o desaparecimento da mulher. A partir desse ponto, a investigação começa, a polícia vai até a propriedade do James Phelps para fazer uma checagem de rotina. O James atende os oficiais com muita calma, diz que a Cassidy realmente havia morado ali por um período, mas que tinha ido embora no dia 25 de julho, no meio da noite. Ela disse para ele que estava indo para o Colorado. Segundo o que ele falou para os oficiais, ela teria saído dirigindo o próprio carro e ele nunca mais teve notícias dela. Naquele momento, os policiais não tinham nenhuma prova que contradissesse essa história, então eles não podiam fazer muita coisa. Aparentemente não havia vestígios suspeitos na casa, pelo menos não à primeira vista. Então eles foram embora e deixaram essa história meio que de lado. E o James ficou tranquilo, por enquanto. O que ninguém sabia e só viria à tona semanas depois é que enquanto a polícia saía pela porta da frente, um verdadeiro pesadelo estava acontecendo nos fundos da propriedade. Naquele momento, a Cassidy estava viva, mas presa dentro de uma gaiola de metal construída sob medida. Uma estrutura grande, com barras grossas, completamente trancada, e tudo indicava que ela já estava ali havia algumas semanas. O James e o Timothy tinham feito exatamente o que planejavam havia anos. Eles tinham encontrado uma mulher vulnerável, seduzido com promessas falsas, mantido sob controle e agora estavam usando aquela vítima como se fosse um objeto. E eles documentavam tudo, tiravam fotos, espalhavam na Deep Web, descreviam a submissão da Cassidy como se fosse um fetiche, só que não era, era um sequestro, era um crime. E o que esses 2 homens faziam com aquelas imagens seria justamente o que os colocaria em rota de colisão direta com o FBI. No dia 16 de setembro de 2021, quase 2 meses depois do desaparecimento da Cassidy, o FBI recebeu uma denúncia anônima. Alguém alertou os agentes sobre imagens perturbadoras circulando em fóruns fechados da Deep Web. As fotos mostravam uma mulher nua, presa dentro de uma jaula de metal. A mulher apresentava marcas evidentes de violência, haviam hematomas, cortes, e ela tinha um olhar vazio, como se já estivesse morta por dentro. Os agentes agiram rápido, primeiro confirmaram a autenticidade das imagens, depois foram direto para a identificação da vítima, e cruzando os dados das fotos com os registros de desaparecimento e relatos sobre a possível localização, os investigadores chegaram até o nome da Cassidy Rainwater. A semelhança entre as mulheres nas imagens e a foto da Cassidy era evidente. Tudo levava a crer que era ela e que ela ainda podia estar viva. O FBI acionou imediatamente o departamento local de polícia e conseguiu um mandado para revistar novamente a propriedade do James Phelps. Dessa vez o foco seria diferente, buscar qualquer vestígio que conectasse o local
ao sequestro e à produção daquele material ilegal que estava circulando na Deep Web. Quando os agentes chegaram na casa do James, ele estava lá e o seu celular foi apreendido. E o que eles encontraram ali simplesmente mudou tudo. No aparelho do James havia pelo menos 7 fotos da Cassidy dentro da gaiola, as mesmas que circulavam na Deep Web. A Cassidy aparecia bem machucada, em visível sofrimento e completamente à mercê das vontades e desejos daqueles dois homens. Algumas imagens, pessoal, têm um caráter claramente de atividades íntimas. Só para vocês terem noção, um dos oficiais que teve acesso às fotos disse até que o material parecia de um estudo ginecológico. Também tinha algum tipo de material ali, algumas fotos que indicavam os momentos onde aconteceram os hematomas que a vítima apresentava nas imagens. E com essas provas, a prisão do James foi imediata. Só que a polícia sabia que ele não tinha agido sozinho. Então eles vão atrás do Timothy Norton, que também vivia na propriedade, e eles conseguiram prender o cara logo em seguida. Ambos foram levados sob custódia, só que as revelações mais perturbadoras ainda estavam por vir. Durante a busca minuciosa na casa e nos arredores, os policiais encontraram ganchos de carne pendurados no teto, aqueles de açougue, e ao lado deles um freezer industrial. Ao abrir o equipamento, eles se depararam com pacotes lacrados a vácuo, contendo ali carne. Em cada embalagem tinha uma etiqueta com a data de armazenamento, o tipo de corte e o mais aterrorizante, um nome: Cassidy Rainwater. O que deixou todos perplexos era a organização daquilo, porque os pacotes tinham o nome da peça, por exemplo, picanha, Cassidy Rainwater, data 24 de julho. Era tudo muito organizado de uma forma estranha. Parecia que a gente estava mesmo ali num supermercado, abrindo o freezer do açougue e encontrando ali vários cortes para comprar. Isso era bizarro. E teve um detalhe que não passou despercebido. A Cassidy foi vista pela última vez no dia 25 e os pacotes estavam datados do dia 24, ou seja, existe uma chance real de que parte dos restos encontrados ali sequer sejam dela. Uma possibilidade ainda mais sombria e que até hoje levanta suspeitas sobre a existência de outras vítimas. E com essa descoberta, vários rumores começaram a se espalhar. Tinha gente afirmando que tudo aquilo estava sendo usado para fazer, ali alimentos mesmo, e que eles vendiam esse material na Deep Web. A venda daquele material não foi confirmada oficialmente, mas diante das evidências, ninguém duvidava de mais nada. Um vizinho chegou a dizer que o James teria feito um churrasco recentemente e oferecido ali para o morador, e ninguém sabe qual que era a origem daquele churrasco. Outro boato afirmava que ele sempre comia um sanduíche de rosbife e ele dizia que aquele rosbife era artesanal. Eu tô contando tudo isso para vocês, mas eu quero deixar claro que nenhum desses detalhes foi confirmado, que eram boatos que foram levantados dentro da cidade após essa descoberta. Mas que realmente faz sentido, faz. E a gente vai perceber no decorrer desse caso que muita coisa se encaixa e que o pior ainda não tinha sido descoberto. Com o James e o Timothy presos e as fotos confirmadas como prova, o caso parecia encaminhado, mas faltava uma peça essencial: descobrir o que realmente aconteceu com a Cassidy Rainwater. Durante semanas, os dois se recusaram a falar, alegaram inocência, negaram qualquer tipo de envolvimento com o desaparecimento da mulher, mas as provas estavam por toda parte, até que o Timothy se sentiu pressionado e quebrou o silêncio. Em um interrogatório, ele de cara ali com as evidências, sabendo que havia o risco de condenação à morte, ele confessou, contou tudo com detalhes que até a polícia teve dificuldade em ouvir. Segundo Timothy, a execução da Cassidy aconteceu semanas depois do sequestro. Ele contou que numa noite, enquanto dormia em seu caminhão estacionado na propriedade, o James acordou e disse que estava na hora de resolver aquela situação. A Cassidy naquela noite estava dormindo fora da gaiola, possivelmente porque o James já a tratava como uma serva.
do jeito que ele sempre quis. Ela fazia todas as suas vontades, claro que na marra. Quando eles entraram na casa, o James se aproximou dela e apertou o seu pescoço até deixar a mulher inconsciente. E em seguida, colocou uma sacola plástica sobre a cabeça dela para terminar o serviço. O Timothy ajudou segurando as pernas da mulher para impedir qualquer tipo de reação. Depois disso, o corpo foi levado para fora da casa. Foi lá que o James amarrou a Cassidy a uma estrutura metálica e iniciou o processo, de separação ali das peças que foram encontradas mais tarde no freezer. Ele processou tudo aquilo, embalou, etiquetou, armazenou e pronto. Trabalho finalizado. O Timothy afirmou que apenas ajudou a carregar e limpar, o que por si só já é bizarro, porque você vê uma pessoa fazendo isso com a outra e simplesmente não faz nada. O Timothy também disse que o James armazenava tudo dentro de uma banheira antes de embalar e congelar, porque levou alguns dias para ele finalizar toda essa questão aí de armazenagem. E essa confissão, gente, foi o suficiente para os dois serem formalmente acusados de sequestro, homicídio e ocultação. Mas ainda havia muita coisa que não batia. Por que eles guardaram os restos no freezer? Quem mais sabia disso e onde estavam os outros envolvidos? Tinha outros envolvidos? Porque essa história, ela ainda tinha uma reviravolta. 2 semanas após as prisões, a cabana onde tudo aconteceu foi totalmente destruída por um incêndio misterioso. As autoridades confirmaram que aquilo não foi um acidente. Durante a perícia, eles encontraram uma armadilha com explosivos no interior da propriedade que tinha sido previamente instalada. Tinha um sistema de fio e detonador, como se alguém já tivesse preparado a cena toda para explodir e apagar os vestígios, apagar DNA, para que nada pudesse ser coletado. O esquadrão antibombas foi acionado e ficou claro, alguém queria destruir o que havia ali. Mas quem? Porque o James e o Timothy, eles estavam presos. Isso significa que outra pessoa esteve no local, alguém que sabia dos crimes e tinha acesso ao terreno e sabia desse sistema aí de bomba que explodiria o local. E essa pessoa clicou ali, apertou o botão do detonador e jogou tudo pelos ares. Não tinha mais prova, não tinha mais nada. Muitos materiais ainda estavam no freezer e não podiam mais ser coletados DNA daquilo para saber quem eram as vítimas, se era só a Cassidy ou se tinha mais de uma pessoa. E é claro que isso serviu para que todos desconfiassem sobre uma rede muito maior e muito mais estruturada. Muitos moradores começaram a suspeitar que aquela propriedade fosse, na verdade, uma base para criminosos da Deep Web. Já havia relatos de outros agressores registrados vivendo ali na área, alguns compartilhavam até a mesma região, o mesmo bairro, o mesmo terreno, outros vinham e iam com frequência. A ideia de que o James e o Timothy atuavam sozinhos começou a ruir rapidamente. As teorias diziam que o grupo captava vítimas, compartilhava imagens na Deep Web e vendia todo aquele material que estava no freezer na Deep Web. O problema de casos que envolve a Deep Web é que é uma parte da internet onde simplesmente não se consegue rastrear muita coisa. É uma parte obscura, é uma parte onde os oficiais, a polícia, os investigadores não conseguem rastrear as coisas, não existe uma trilha. É onde os crimes acontecem mesmo assim, à torta e à direita. E embora muito por conta disso não se conseguiu provar como era feita e se era feita a venda daquele material do freezer, apareceram testemunhas dizendo que aquilo era vendido em Bitcoin e por isso era mais difícil ainda de se rastrear. Também foi falado sobre um grupo que consumia aquele material, que eles se encontravam e consumiam aquele material que estava armazenado no freezer. O xerife do condado chegou a dar uma declaração polêmica atacando criadores de conteúdo e TikTokers que faziam conteúdo meio que nessa vibe. Mas, sinceramente, o que fica muito claro é que tudo isso corria na Deep Web e na Dark Web, não aqui na Surface, onde todos nós temos acesso. Até porque, se fosse assim, a polícia teria encontrado muito mais provas, muitas evidências, e nada foi encontrado. Muitas perguntas ficaram sem respostas, justamente por isso, porque tudo acontecia na Deep e na Dark Web. Em novembro de 2021, 6 semanas após a prisão, a perícia confirmou o que a família mais temia.
Muitos dos restos encontrados no freezer pertenciam a Cassidy Rainwater. Uma parte foi destruída na explosão, mas o que eles tinham batia o DNA. Ela tinha 33 anos na época, 6 filhos e foi vítima de um dos crimes mais grotescos dos últimos tempos. Com a confirmação da identidade da Cassidy, as acusações foram atualizadas. James Phelps e Timothy Norton agora respondiam por homicídio qualificado, sequestro e ocultação. Inicialmente, ambos se declararam inocentes, mas com o avanço das investigações e o risco real de pena de morte, os dois aceitaram acordos judiciais com a promotoria. Em 2023, James Phelps declarou um Alford plea, quando o réu não admite a culpa, mas reconhece que há provas suficientes para ser condenado. O Timothy, por sua vez, ele assumiu sim a culpa integral e ambos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. É uma pena longa mesmo, mas assim, eles se livraram ali de talvez uma possível pena capital. E com os acordos aceitos não houve julgamento, isso significa que boa parte das provas, arquivos e detalhes do caso nunca foram divulgados. Muita coisa ficou trancada nos bastidores da justiça, inclusive a resposta para a pergunta que continua assombrando a família da Cassidy. Por quê? O que levou 2 homens a sequestrarem uma mulher indefesa, mantê-la presa como um objeto, desumanizá-la até o limite e, por fim, descartar o seu corpo dessa forma? Talvez a resposta nunca venha. Talvez venham novas denúncias, talvez esse tenha sido só um caso dentro de algo muito maior, só a pontinha do iceberg. Se eu fosse chutar o motivo por que eles fizeram isso com a Cassidy, eu diria que talvez ela foi uma presa fácil. Embora a gente não saiba como ela conheceu o Phelps, eu acredito que ele tenha conhecido ela na rua e oferecido ali um lar, um teto. E se foi isso, acaba sendo mais cruel, porque uma pessoa aparece com bondade e te entrega a morte. Mas é isso. É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Pra mim, muitas perguntas ficaram sem respostas, até por não ter tido um julgamento, porque quando tem o julgamento, a promotoria, ela cavoca bastante e explana tudo, né, pra conseguir ali uma condenação. No caso, como eles aceitaram alguns acordos ali para ter uma redução da sentença e acabou não tendo julgamento, muita coisa ficou sem resposta e abre sim o espaço para a gente pensar e tentar entender algumas coisas que aconteceram aí no caso. Então conta para mim o que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.